Olá a todos, meu nome é César, você está no canal das Antigas 80, onde a gente só conversa sobre equipamentos de áudio dos anos 70 e dos anos 80. Bom, você está no Respostas de Sábado, nós estamos na edição 292. Como funciona? Eu vou responder perguntas, comentários, críticas, sugestões, tudo que o pessoal que acompanha esse canal acaba deixando aqui pra mim, eu vou responder no vídeo de hoje, tá? Respostas de sábado, saindo a hora ao sábado, o nome já diz, né? Então é mais ou menos assim que funciona. Lembrando que as perguntas ou os comentários foram feitos lá na edição anterior, no 291, que tá aqui. As perguntas estão aqui, a ordem delas eu vou responder aqui pelo celular, tá? YouTube que me manda, correto? Então, novamente, você está no canal das Antigas 80, onde a gente só conversa sobre equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena. Comparativos, opinião sincera, respondendo perguntas, lives, analisando o mercado do som vintage, histórias, dicas, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de deixar o like para ajudar. E deixe aqui o seu comentário, né, do 291, já são 292 edições. Então aqui no 292 você deixa o seu comentário, que lá no 293, se o criador desejar, eu vou te responder a pergunta. Hoje, plano de fundo aqui, infelizmente sem muito tempo, tô colocando aqui uma plaquinha pendrive no 750D, tem um 750D aqui, ver se eu consigo mexer aqui sem a tampa, outro com tampa e alça, outro com tampa e alça lá em cima, né? Então você já percebeu que a gente gosta de tape decks aqui. Ô, como assim que você gosta de tape deck? Você acabou de transformar um em plaquinha pendrive, mas você viu quantos que eu tenho aqui? Esse mecanismo aqui acabou sendo usado como peças para salvar algum outro que estava em melhores condições aí de placa e tudo mais. Bom, então é isso. Outro recado é que eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira à tarde. Então, se você fez a pergunta ou na sexta bem à tarde, ou então no sábado de manhã, eu não vou conseguir responder. Refaça aqui no 292, que no 293 eu respondo. Então vamos lá. Vamos começar aqui as questões do pessoal, tá? Vamos lá. Vladimir Espíndola, ele é membro do canal. Aqui nesse canal a gente tem um setor de membros, onde eu coloco ali bastidores, dicas, coisas que eu não posto, né? Coisas que eu não posso postar aí no canal aberto, eu posto lá para os membros. Vamos lá, vamos ver o que o nosso amigo Vladimir tá falando aqui. Opa, César! Como te disse aqui semana passada, comprei um par de médios recondicionados de 5 polegadas para substituir um Novik meu que parou de funcionar. Mas na verdade eu só coloquei um, substituí só o que havia parado, pois o som desse recondicionado é ótimo. Eu diria idêntico o outro original Novik, que ainda está bom. Na real, eu fiquei boquiaberto quando cheguei nesse lugar que vende periféricos de som aqui em Taubaté, interior de São Paulo. E achei mid-ranger, né, de 5 recondicionados iguaizinhos aos Noviks antigos que eu havia pego há cerca de 2 anos. Daquele tipo característico com a telinha frontal fixa e a parte de trás lacrada. Bem, agora eu tenho as profissionais funcionando a pleno vapor e ainda tenho um recondicionado sobrando. Talvez fazendo testes com instrumentos fodásticos, né, eles terão diferença, mas ao meu ouvido parecem irmãos gêmeos, mas uma barreira superada. Abraço, sucesso ao canal. Bom, isso aqui é uma conversa que nós estamos tendo aqui há um bom tempo aqui nesse canal sobre trocar as cornetas, né, por médios, por mid-ranger ou por mid-bass, essas coisas assim, e a dificuldade de encontrar no tamanho certo. É uma longa conversa que a gente já tem aí ao longo dos 292 vídeos de respostas de sábado. E aí ele estava na dúvida sobre recondicionar os médios originais da Novik, se fica bom, se não fica. Aí eu falei para ele, cara, guarda os teus originais aí, compra 2 recondicionados e faz o teste. E ele acabou de verificar aqui, ó, né, que pelo ouvido dele, os recondicionados têm o mesmo som dos originais. Claro, né, vai depender de quem recondicionou, de como foi feito e tudo mais. Eu já tive experiências boas com recondicionagem, já tive experiências ruins com recondicionagem, né?
principalmente, né? Principalmente a parte de médios, né? A parte de médio é bem complicada a recondicionagem, porque qualquer coisinha, uma calota mal colada, uma bobina mal centralizada, né? Como é uma frequência bem aberta, né? Então qualquer ruído, né? Você vai perceber aí, né? Você está escutando, que nem você falou, né? Dependendo do instrumento que você utilize, use um áudio com muito piano, né? E aí com o piano você vai escutar ali, às vezes o médio vibrando, né? Eu tô tendo um problema aqui com um dos meus tweeters ST300 da Selenium, que ele tá fazendo uma estraladinha. Ele dá uma pequena estraladinha. É que ele não tá ligado aqui, senão eu ligava para você ver, né? Mas o que eu vou fazer? Eu vou tirar o Twitter do lugar, quer dizer, eu gostaria de fazer. O problema é arrumar tempo. Ele tá atrás de tela, tem que desmontar um monte de coisa. Então eu tiraria o Twitter, tiraria o reparo, faria uma limpeza no Twitter, colocaria o reparo de novo ali e tentaria ver se não é alguma coisa mal encaixada. Isso quando você tem um Twitter que você consegue retirar o reparo. Agora, quando você faz uma recondicionagem, você cola ali, né, o reparo, não tem muito o que fazer. Então, essa história de recondicionar vai muito da sorte do caboclo ou claboco. Bom, você entendeu, né? Então vai muito da sorte da pessoa, de pegar uma pessoa legal, que capriche. Vai muito da sorte do cara estar em um bom dia, num bom humor e com um bom material para fazer o serviço. Então é diferente, né? Você pegar um produto que é feito industrializado, que existe um método, que existe como é que eu posso dizer, um filtro ali, né? Que existe uma conduta, que existe, sei lá, um procedimento, né? Onde é feito milimetricamente correto para que faça bem feito do que você fazer manualmente, né? Óbvio, existem serviços que quando você faz manualmente são bons, mas existem outros que se você bobear ali, passar um pouquinho mais de cola de um dos lados da calota, passar um pouquinho mais de cola de um dos lados do reparo, pode desangular ali o médio e aí em alguma certa frequência que você vai escutar aí ele acaba vibrando. Então vai muito da sorte, tá? Então, óbvio, né? Você comparar um médio com 40 anos de idade e um médio recondicionado, ambos têm seus problemas. O recondicionado pode ter tudo isso que eu acabei de dizer, o original pode estar desgastado, pode ter problema. Inclusive tem uma pergunta aqui que eu vou responder, e eu vou citar um caso que aconteceu comigo aqui. Então aguardem aí em breve. Então é isso aí, meu amigo Vladimir. A questão vou repetir isso aqui novamente, né? Para você que já acompanha os vídeos aqui, você sabe o que eu vou falar aqui agora. Mas para você que é novo aqui no canal não sabe, eu cito sempre o nosso amigo Walter Tits, né? Que é uma coisa que ele falou lá que me marcou. Ele falou assim: não, nós temos que fazer brincadeiras. Eu já faço isso há, sei lá, 30 e poucos anos, né? São brincadeiras. Como assim? Na época a gente tirava o woofer, colocava o woofer com imã para fora, colocava o woofer de imã para dentro, virava a caixa uma virada para outra. Sabe, são brincadeiras, são testes que você acaba fazendo para tentar fazer com que o teu áudio aí colocar caixa, né? Você nunca colocou uma caixa virada na quina da tua parede? Sabe onde está o L da parede? Você põe ela encaixada ali para ver que se dá um som melhor, se não dá. Quem nunca fez isso, né? Então são brincadeiras, né? Como diz o nosso amigo Walter, que a gente acaba fazendo com o áudio para tentar ver se a gente consegue acertar ali alguma coisa que o nosso ouvido, né, particular, porque cada ouvido é um ouvido, é a mesma coisa que ele fala lá, que caixa acústica é muito particular. Tem gente que ama um modelo de caixa acústica, tem gente que odeia esse mesmo modelo de caixa acústica, então o ouvido é muito particular. Então esse tipo de brincadeira, cada um tem que fazer a sua brincadeira, cada um tem que ir lá. Vai depender do seu ambiente, vai depender do seu áudio, do tipo de música que escuta, do material que você tem. Então esse tipo de brincadeira, de trocar ali o médio, vou colocar esse médio para ver se melhora, vou colocar o Twitter para ver se melhora. Isso aí, cara, tem que fazer mesmo e é uma coisa bem legal com caixa acústica. Agradeço meu amigo pelo comentário, qualquer coisa é só chamar aí, né? Continuando. Varley Maia, boa noite César, boa noite meu amigo, muito obrigado por participar. Que mais? Júlia Quinonesa Silva Castanho.
Bom dia, César. Amigo, existe vida útil para caixas acústicas mesmo usando-se adequadamente? Cara, é difícil de te dizer se existe vida útil, né? Cara, a gente vê caixas aí JBL, caixas americanas ou até mesmo nacionais que tem 40 anos e elas estão ali ainda, né? César, então são caixas que não receberam grandes potências, então elas estão ali perfeitas ainda. Às vezes não. Às vezes caixa que não recebeu grande potência, eu vou dar um exemplo, né? O cara tem um par de Master 220. Daí ele está usando aonde? Num receiver RC2, que seria o Exotec mais simples. Aí a caixa nunca recebeu uma potência elevada. E pior, né? Recebeu potência fraca, fazendo com que o woofer distorcesse. E aí você pega uma Master 220 dessa e agora vai ligar numa H2. E pode acontecer muita coisa com ela, você entendeu? Então, se você for pensar, a caixa acústica, né, como a gente normalmente fala, é a parte mais frágil do sistema, né? É a parte que mais vai influenciar o áudio, né? Porque o amplificador vai tocar de tanto a tanto, o pré-amplificador vai pré-amplificar, o sinal que não tem, mas a caixa acústica vai depender do ambiente que você tá, vai depender do som que você usa, da onde ela está, do tipo de áudio que ela tem, da conservação que ela tem, né? Eu não sei se era essa a pergunta que eu vi, que eu queria fazer um comentário. Então o que acontece? Não tem como você dizer assim, não, compre essa caixa porque ela não vai ter problema. Cara, você pode comprar uma caixa recondicionada e ter problema. Você pode comprar uma caixa de época com 40 anos e escutar ela pro resto da vida sem problema nenhum. Você entendeu? São vários fatores, né, que você acaba... a caixa, como eu disse, ela é o ponto mais frágil ali do sistema. Então, se você utiliza ela de uma maneira, ela vai estar de uma maneira. Se você utiliza de outra maneira, ela vai estar de uma outra maneira. Então, não é muito fácil de te dizer. Existe sim, uma teoria para a vida útil de caixa acústica. Cara, tem muita gente que fala que caixa com 40 anos não serve mais, né? Principalmente gradiente. Não as Master 220, tá? Mas Master 100, Master 78, 56, 76, essas caixas assim, normalmente você vai pegar o woofer ali, quando você pega o original, aquele cone já branco, amarelado, e a borda do woofer ali, que é um tecido, tudo duro já, totalmente ressecado. Então, quando as pessoas vêm aqui e falam assim, César, você não gosta da Master 100, por quê? Talvez a Master 100, ela daria um som legal lá nos anos 80, mas infelizmente por aquele woofer acabar ressecando ali a borda, que normalmente acontece, ele fica mais duro o cone e muda o som. Então você dizer assim para você, eu dizer assim para você, não, Master 100 sempre foi uma porcaria. Não posso falar isso. Por quê? Porque eu comecei a escutar a Master 100 nos anos 90. Então quando eu peguei lá uma Master 100 95, 96, 97, escutei, eu falei, putz, mas que porcaria de caixa. Só que ela já tinha 15 anos. Você entendeu? E aí, ela é mais suscetível, né? Porque você percebe que o cone tá duro, né? Então, César, você gosta de caixa original, tudo original, 100%, mas às vezes, né? Uma Master 100, uma Master 78 é melhor você pegar uma recondicionada, às vezes, do que uma original, porque a suspensão normalmente endurece e muda o som, né? Qualquer coisa que você coloque no alto-falante vai mudar o som, não tem como, né? Eu sempre fui contra a pintura de alto-falante, né? O cara vai lá, compra uma Master 100, tudo embolorada e pinta com tinta de parede ali, latex, os cones. Ou então recondiciona, né, com um papelão preto e vai lá, pinta com latex os cones. Cara, isso aí você agrega, sempre você vai agregar massa ali, né? Você acha que aqueles ml da tinta ali não vai aumentar o peso do cone, esse tipo de coisa? Então eu sempre fui contra isso, né? Mas, então caixa acústica, Júlia, é muito suscetível a vários fatores, Eu mesmo tenho uma caixa aqui, que uma delas pega sol, a outra não pega. Então, cara, um cone já tá, o papelão já marrom, o outro cone tá preto. Mas César, isso aí é só pintura. Não, mas o próprio sol pode ter feito com que aquele papelão ficasse mais ressecado. E aí o som pode mudar, entendeu? Então, é difícil, cara. É bem difícil. Caixa acústica é bem complicado a gente falar alguma coisa, a gente ter alguma ideia. Vai dar sorte, né?
Na verdade, a gente que viveu um pouco mais dos anos 90, tal, quando as pessoas não queriam isso mais, né? Ah, esse trambolho velho eu não quero mais. A gente levou sorte, na minha opinião. Hoje eu percebo que as experiências que eu tive com esse tipo de caixa acústica, hoje em dia eu não teria mais, né? Ah, César, você já escutou uma New Sigma, Sigma 15? Já escutei, mas hoje eu não escutaria mais. Né? Não tem condições mais de pagar 10 mil reais num par de caixa desse, você entendeu? Então, na época, eu poderia ter aproveitado mais essa época e escutado mais essas caixas, entendeu? Então, hoje em dia é difícil você fazer testes e tudo mais pagando 10 mil reais numa caixa velha, né? Mas, sei lá, né, cara? Caixa acústica é o fator mais complicado. Então, para tentar te responder e não ficar muito em cima do muro, existe uma vida útil? Depende muito. Depende muito, você vai ter que pegar a caixa, escutar a caixa. E não sei se é nessa pergunta que eu queria fazer um comentário, que era que um dia eu peguei uma Master, uma Polivox 90. Polivox 90. E daí, os dois alto-falantes originais, acho que tem até vídeo no canal aí, bem antigo dessas caixas aí. Foi nessa geração de canal aí que eu peguei elas. E aí, os dois cone original, beleza, e daí uma delas ficava ploc, 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 ploc. Caramba, ploc, 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 o que que tá acontecendo? Tá com a bobina ferrada, né? Alguma coisa aconteceu, algum excesso de volume, alguma coisa detonou com a bobina. Então vou ter que tirar o woofer e vou ter que recondicionar, né? Não vai ter jeito, que tava ali ploc, ploc, ploc. Aí eu fui fazer uma análise, né? Claro, eu não vou rasgar o cone e jogar fora, eu vou fazer uma análise do que aconteceu. Inclusive eu tenho o cone aqui ainda, eu guardei o cone dessa caixa aqui ainda original, né? Eu guardo, né? Eu sou lixeiro, né? Acumulador lixeiro. Então eu tenho os cones de caixa que eu vou tirando o reparo, eu tiro o reparo, guardo o cone e mando recondicionar. E aí eu fui fazer uma análise desse alto-falante e ele não estava batendo a bobina. A bobina estava boa, perfeita, o cone estava perfeito, tudo perfeito. Só que o que aconteceu? A cola que segura a aranha, né? Cara, são 10 minutos, eu vou pegar o cone ali para te explicar. Eu não consigo ficar sem prolongar. Eu continuando, eu vou pedir para você deixar o like aí, que já tive que ir lá ligar meu celular, já derrubei um negócio aqui, já procurei umas coisas aqui, então deixa o like aí para ajudar, tá? Então o que acontece? Tem um cone da Polivox 95, esse aqui tá meio sujo aí, e o que aconteceu, ó, bobina perfeita, cara, a bobina tava perfeita, não tava raspando, nada, mas o que aconteceu? Olha só, aqui você tem um anel, ó, tá vendo? Que segura a aranha, tá vendo, ó, o cone estriado, né? Cone original da Polivox 95, tecido aqui, ó. E o que acontece? Tá bom, ó, o miolo perfeito, né? E o que acontece? Então eu tenho um anel aqui de metal, ó. E esse foi o erro, acho que, da Polivox, ó. Tem um anel de metal, tá vendo que tem um anel de metal aqui, ó? Ó, isso aqui é metal, ó. E isso aqui vai colado na carcaça, né? Vou tirar o zoom aqui, vai aparecer um pouco da minha bagunça. Olha lá, ó, minha bagunça um pouco no canto lá. Olha lá, quer ver? Uma TD5000 já no chão ali para poder procurar o cone ali, tá? Então deixa o like aí para ajudar, que não é fácil. Então olha aqui, ó, você tem esse metal aqui, ó, certo? E isso aqui era colado lá no ímã, né? Na carcaça, aqui, ó, pum, colado lá pro for trabalhar assim, ó, certo? E aí esse metal aqui, ó, venceu a cola, ó. A cola ressecou. Então não era que a bobina tava ruim, o cone perfeito, durou lá 30, 40 anos sem problema nenhum. Mas a cola aqui venceu. E aí o que acontece? Ele tocava assim, ó. Isso aqui solto, ó. Daí você fica plec, 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 perigoso até colar aqui e queimar o amplificador, né? Então venceu essa cola. Poderia ter tirado essa cola aqui, colado e recuperado o cone? Poderia, mas na hora de tirar o cone aqui, a parte de cima já fica tudo torto, ó. Fica tudo torto. Então não tem como recuperar, né? E o erro aqui da Polivox foi ter usado esse metal aqui, ó. Tá? Então se você tem 95 com cone original, dá uma olhada, ver se não tá soltando aqui a aranha. Porque se a aranha, que é esse tecido, tivesse sido colado direto no metal lá da carcaça, não teria dado esse problema. O problema é que você com metal aqui, ó, cola, e o metal lá do outro lado, metal com metal, essa cola venceu. E aí ela já não grudava mais. Você entendeu? Então são coisas que você pode encontrar. Deixa eu voltar aqui para não aparecer ali a minha bagunça. Então são coisas que você pode encontrar em uma caixa acústica, infelizmente, assim, entendeu? Então você pode adquirir uma caixa acústica perfeita, tudo certinho, sem problema nenhum, né? Durar mais, aí sei lá quantos milhões de anos que seja, né?
ou então você acaba comprando uma caixa antiga e que vai ter esse problema. É bem difícil, né? Bem complicado. Continuando. Adriano Silva. Você já viu o amplificador Pro 1200 com os VUs invertidos? Todos que já vi funcionam os VUs da esquerda para a direita. Tô com um aqui que funciona da direita para a esquerda. E tudo dos VUs está invertido. Vou analisar, mas para ter certeza, peguei esse Pro 1200 num garimpo no ML. Tem que ver, né? São coisas, são detalhes que você vai ter que ir olhar e observar. Exemplo, vai lá, olha as soldas do VU, né? Para ver se os VUs são os originais mesmo, né? Eu não posso te dar certeza absoluta que todos os VUs de Pro 1200 são no sistema, né, batendo para um lado só. Por quê? Porque nessa época a Gradiente também era bem artesanal, né? Então se a Gradiente não tinha o VU correto lá para instalar no amplificador, pode ser que tenha saído uma leva com o VU batendo ao contrário, né? Foi ligado errado. Não tem como ligar errado, porque o VU ou ele cola ou ele volta, né? Então não tem como. O invertido pode ser assim? Ou você está falando invertido que ele bate assim, né? Então pode ser uma leva de equipamentos que tenha saído com esses VUs aí. Não tem como você cravar que isso aí é uma adaptação, a não ser indo olhar lá, ver se tem marca de solda no VU, ver se tem alguma adaptação no encaixe do VU. Eu realmente, como você está dizendo, os VUs do Pro 1200 normalmente eles são os azulzinho, né? Azulzinho e bate assim, bate invertido. Existem alguns equipamentos que batem invertido, existem, mas não sei se saiu o Pro 1200 assim. Pode ser que alguém tenha trocado os VUs, né? E eu nem gosto de falar muito de Pro 1200 porque uma hora aí vou ter que contar essas histórias aí. Vamos lá então. Continuando. Obrigado pelo comentário. Deixe um novo comentário para a semana que vem, tá? Então realmente eu não posso ter a certeza se saiu de um jeito ou de outro. Como eu disse, a Gradiente, até mesmo o equipamento mais recente, ela não tinha uma padronização. Imagina um equipamento lá dos anos 70, né? Cláudio Gouveia. Eu não troco as minhas 4 caixas 4530, as famosas escorregadeiras. Elas são para ambientes grandes, ou tocar para fora. Em apartamento, nem pensar. Com pouco volume, as portas já tremem. São caixas a tobogã, né? Tobogã que se fala, né? São caixas que eram usados para som profissional, mas tudo cópia JBL, né? É difícil, com certeza não é JBL original, né? Mas são projetos JBL que foram muito usados aqui nos anos 80 e nos anos 90 no Brasil, né? Nos anos 80 o pessoal trazia esses projetos e montava essas caixas. Tinha muita gente que montava essas caixas aqui, né? A própria Selenium disponibilizava esses projetos. Deixa eu mudar aqui porque o fio não está batendo direito. A própria Selenium disponibilizava esses projetos quando você comprava os alto-falantes, né? Então são caixas grandes, né? Hoje o pessoal fala assim, meu Deus, para que uma caixa tão grande? Aí tem gente que vem e fala assim, não, essas caixas SB ou putz, sempre esqueço daquela outra que tem uma outra caixa que o pessoal quer mais para subgrave, né? Sempre esqueço o nome dela. Então o pessoal fala, não, caixa pequenininha hoje toca a mesma coisa e tal. É que nunca escutaram, né, uma W-Warner, nunca escutaram uma caixa dessa. É isso aí, mantenha tuas caixas aí, porque hoje em dia ter espaço para essas caixas não é uma coisa muito fácil não. TBTons é membro do canal, agradeço de coração. Olá César, bom dia. César, procura um painel frontal de PM5000 para comprar. Por acaso você não teria algum para negociar? Ou alguém do canal que esteja assistindo o vídeo, só chamar por aqui. Desde já agradeço. Sucesso ao canal Dourados. É muito difícil, né? Muito difícil. PM5000, normalmente o pessoal faz restauração no próprio painel. Acho que não existe uma réplica que o pessoal faça de PM5000. E quem condena um PM5000 para poder vender um painel para você, é muito difícil hoje em dia condenar, né? Hoje você vê equipamento que seria condenado há uns anos atrás sendo vendido aí como relíquia. Então é difícil, é bem difícil mesmo. O TBTons é membro aqui do canal. Se eu ver algum painel ou até mesmo um equipamento sendo vendido mais barato aí, mas mesmo assim, né, cara, você vai comprar uma sucata, você vai ter que recondicionar eu achei mais fácil recondicionar o teu aí, né?
com certeza recondicionar o teu. Eu tenho que contar um senta que lá vem história sobre painel grafite de CM5000, de TP5000 e de PM5000. Só um spoiler, né? Todos esses folders que eu tenho aqui, eu adquiri de uma pessoa que, cara, era um negócio que era para ter sido feito há 10 anos atrás, e de repente eu reencontrei a pessoa de uma maneira totalmente diferente e comprei todos esses folders aí dele. Então, ainda vou contar essa história aqui no canal, mas painel de PM5000 eu acho difícil encontrar aí. Tem que dar uma pesquisada. Como eu disse, se eu ver alguma venda, eu aviso aqui no canal. F. Suzano. Olá, César, beleza? Moro em apartamento. E se alguém tiver um painel de PM5000 aí que queira vender para ele, né? Se for novo de estoque antigo, eu dou preferência para comprar, eu mesmo comprar, né? Mas se você tem um painel aí usado em bom estado, quiser vender para o nosso amigo, seria uma boa ajuda para o nosso amigo Tebetons. F. Suzano. Olá, César, beleza? Moro em apartamento e também, se ligar meu set, vão reclamar. Mas os noias com esses barulhos chamados funk, merdas, não respeita nada e nem a polícia dá jeito. Então estamos bem, concorda? É complicado, meu amigo, complicado. Eu teria muitos comentários a fazer sobre isso, porque quem acompanha aqui o canal sabe que uma vez nós estávamos numa live curtindo um PM5000. Tá certo que já era complicado, né? Era uma sexta-feira, live, né? Sexta-feira. E já era umas 9h30, eu tava dando um cacete rigoroso no PM5000. E de repente eu só olhei assim na janela e vi aquela luz azul e vermelha piscando. Aí não deu outra, né? Tinha uma viatura da polícia aqui na frente da minha casa, e só ao vivo, né? Numa live. E daí a pessoa veio, estão reclamando do som e tudo mais. Cara, antigamente isso não acontecia aqui, sabe? Só que o problema, né? Aí a gente pode entrar num outro assunto. Cara, tinha terreno aqui onde tinha uma casa, né? Então, do lado da minha casa aqui, 2 casas pro lado, tinha um terreno onde tinha uma casa. A pessoa morava ali com galinha, com umas árvores, né? Então era uma casa, uma família, né? Essa porra, putz, o YouTube já vai me comer aqui. Deixa o like aí pra ajudar. Essa porcaria do que tá acontecendo hoje, então, o que acontece? Quem acompanha o meu outro canal viu essa história aí. Então, cara, o terreno grande, onde tinha uma galinha, tinha não sei o que ali, de uma casa que morava, os caras venderam, fizeram 8 sobrados. 8 sobrados. Então, são 8 encheção de saco ali, entendeu? Por quê? Porque antigamente o cara sabia que eu ia escutar ali o som por 2 horas e ia desligar, certo? Tipo, não vou ficar o dia inteiro curtindo o som. Nem eu não aguentaria ficar mais do que 2 horas curtindo o som, né? Num talo daquele que tava. Já tava para desligar. Só que morador novo, né? 8. São 8 chances de você incomodar alguém. Antes era uma chance. Hoje são 8, né? E são aqueles caras bem filha da mãe, né? Que tipo, o vizinho peidou, vou ligar pra polícia. Aí me queimou, né? Porque agora eu já tenho, digamos assim, uma passagem na polícia por perturbação. Você entendeu? Do sossego. Então quer dizer que se eu quiser agora dar um pau de novo aqui e for chamar a polícia de novo pra mim, cara, eu tô fudido, né? Já é reincidência. Cara, por causa de um pouquinho de coisa, né? O cara não poderia esperar um pouquinho. Claro que eu não ia ficar mais do que 10 horas da noite tocando o som, você entendeu? E daí, o problema é você não sabe quem é que me chamou, quem chamou a polícia. Não sei qual vizinho, certo? Aí teve um dia, que era quarta-feira, era uma meia-noite, o cara tava com a VAP na calçada. Sério, cara, eu não sei se é o mesmo que me denunciou, entendeu? Mas o cara tava com a VAP na calçada, cara, meia-noite. Daí eu fui lá e fiquei na varanda aqui olhando pra ele. Pô, meu amigo, meia-noite, VAP na calçada? Eu aguento você lavar a tua calçada aí, não tem problema nenhum. Eu aguento o barulho da VAP aí, certo? Mas eu fiquei puto porque alguém não suportou meu som por algum tempinho ali, cara. Então é uma questão assim... uma questão de bom senso, entendeu? Exemplo, que nem você falou dos caras que tocam funk, não sei o quê. Agora você imagine todo sábado, né? O cara das 6 da tarde até 2 da manhã curtindo funk nos pau, com aquele monte de gente falando, tomando cachaça. Aí sim, né? Aí eu concordo, você entendeu? Aí, e todo sábado, todo domingo ou todo dia. Cara, aqui de vez em quando, cada 2, 3 semanas eu dou um pau no amplificador aqui, mais pra fazer vídeo ou alguma coisa assim, sabe? Então não é uma coisa frequente, não precisa ter chamado a polícia, né? Agora, eu poderia ter chamado a polícia pro cara lavando a calçada com VAP meia-noite,
né? Ia queimar o cara ali também, você entendeu? Mas não, eu sabia que o cara ia lavar a calçada por meia hora e daqui a pouco ia desligar o troço. Pra que eu vou chamar a polícia? É falta de bom senso, cara, falta de bom senso, né? Então é isso aí, meu amigo, o mundo tá complicado, né? Cines Jonas Cimentos Barbosa. Boa noite, César. Por quanto você vai vender esse Pioneer? Eu já respondi ele aqui, né? O Pioneer Golfinho que ficou de plano de fundo ali do vídeo passado. Não sei se eu falei do plano de fundo aqui. Falei, né? Plano de fundo dos views aqui, infelizmente é o que eu tenho aqui no momento, pra tá mais fácil pra mim aqui. Mas semana passada foi um CD de carro, né? Continuando. Florida Today. César, amigo, se sua teoria estiver correta, então por que os outros capacitores da H2 não explodiram todos juntos? Nesse seu caso, o mais provável foi apenas fadiga. Nunca te passou pela cabeça qual a real finalidade dos canecos aonde estão alojados os capacitores? A resposta é simples: proteção física e não estética. Entenda que nesses capacitores passam a maior tensão e corrente do equipamento. Caso ele exploda o caneco, e a resina iria conter qualquer coisa que tente sair do capacitor, protegendo o resto do equipamento. Um capacitor, quando explode, pode virar um projétil. Por isso, esses capacitores ficam com seus terminais soldados na placa e a resina fica encarregada de impedir que o invólucro do capacitor seja lançado e tudo fique contido dentro dos canecos. Foi exatamente o que aconteceu com você. O capacitor estourou e tudo ficou restrito ao interior do caneco. Você já observou que em outros equipamentos os capacitores estão colados com cola quente ou até mesmo com cola de contato outro? Meu conselho, se você achar capacitores novos de estoque antigo, pode comprar. Inclusive tem uns Siemens anunciado aqui no álbum de caras aqui em Curitiba, né? Deixa eu ver aqui, ó. Alguém pôs algumas respostas para ele aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Márcio Santos. Oi. E nos amplificadores que não tem canecos, viram um tipo de um tipo de maréia? Putz, aqui dá para comentar bastante sobre isso aqui, meu amigo Márcio Santos, que é membro do canal. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Florida Today. Os que não tem caneco têm potência menores, né? Além de não serem destinados ao uso semiprofissional nem para o uso prolongado. Como te disse, a função é proteção. Lógico que aproveitaram para dar um up na grade do visual quando aquele ar de superioridade, além de um up no preço também. Ele está falando do acabamento do PM e do H2. Márcio Santos responde: negativo, potência menor, A1 não tem canecos e tem potência maior que o PA1800. Tem lógica, chefe, essa linha de raciocínio? No tocante a valores, o A1 também supera seu concorrente sendo mais caro. E uso profissional também. Esse equipamento foi, aliás, vi muito mais A1 em uso do que Signos. Daí o nosso amigo Florida Today responde aqui, ó. São projetos distintos, amigo. Tente imaginar qual a finalidade técnica daqueles capacitores estarem fixados em placas reforçadas com resina, alocados dentro de canecos de metal. O que a engenharia da Gradiente queria com isso? Muitos projetos da Pioneer, Mitsubishi e Technics utilizam essa configuração para capacitores de fonte. Isso encarecia o produto, um problema para assistência técnica, e um capacitor desse explode e vaza, o resultado pode ser muito ruim. Mas é lógico que essas divergências de ideias é saudável e manter a turma ativa por informações e deixa o canal ativo. Mas é isso, vamos em frente. É isso aí, meus amigos. Esse tipo de debate saudável, né, é muito bom, cara. Então continuem assim, debatendo, né, porque aqui são pontos de vistas diferentes, né, e eu posso começar a colocar aqui as minhas coisas, né. Então vou botar mais uma pimenta aqui, né. Por que que os capacitores DPA 1400, eles são de lado, né, justamente porque não cabem de pé. Mas talvez eles estejam de lado justamente por causa disso. Porque se for para explodir, ele explode para frente e não para cima.
no PA1800 também eles estão de lado, né? Então, em vez de explodir para cima, ele explode para frente, né? Talvez não causando menos problemas, né? Isso se fosse na teoria de explosão. Isso se fosse na teoria de explosão. No A1, por que, o nosso amigo Márcio Santos, por que então os A1, né, não tem uma proteção ali nos capacitores? Porque os capacitores... Daí, né, meu amigo Márcio Santos, eu vou, infelizmente, tentar colocar uma coisa para você, que no caso do A1, o projeto é com Siemens. E Siemens, eles não explodem para cima. Eles explodem para baixo. Então, o Siemens, se você botar um Siemens para explodir, ele tem uma válvula embaixo ali de proteção e ele vai explodir para baixo. Então, ele vai cuspir ali para baixo, ele não explode para cima, né? Já eu não sei se eu tô com os canecos aqui, ó. Puta, se eu tivesse com os capacitores eu ia mostrar, né? Eu vou ter que dar mais um tempinho aqui e vou tentar mostrar. Vamos lá, vamos conversar aí sobre isso aí, pera aí. Puxa, infelizmente eu guardei os canecos, né, da H2, os originais e do PM5000, mas exemplo ao Siemens, né? Então o Siemens, se ele vai explodir, ele não explode para cima. Dificilmente vai explodir para cima. Por quê? Porque ele vaza por baixo, né? Então ele vai explodir aqui por baixo, e por isso que o nosso amigo ali falou que ele está colado. Eu imaginava que eles eram colados na placa para não sofrer. Por quê? Porque você tem uma área muito grande. Então, digamos assim, isso aqui preso só por esses pontos. Por isso que os antigos têm 3 pontos, né? 3 ou 4, como aqui, ó. Certo? Esses modernos que só tem 2 perninhas, então quando você põe ele assim, se você vai mexer, vai limpar o aparelho, alguma coisa, e você bate nele aqui, ó, pro lado, a chance de você quebrar aqui a perna, porque ele tá soldado fixo aqui, é grande, né, ó. Né? Porque você tem muita área de contato. Então, você pode fazer isso aqui e entortar ali as pernas e quebrar. Então, quando você tem esse daqui, é mais difícil, ele fica mais preso ali na placa. E a cola, na minha opinião, era justamente para isso, para que você não bata por algum motivo bata aqui no capacitor e acabe quebrando a trilha ou alguma coisa assim, desconectando ele. Então a cola, na minha opinião, seria por esse motivo. Nosso amigo Flórida está dizendo que a cola é para justamente ele não explodir e não voar, né? Só que esses capacitores aqui, eles não estouram por cima, eles estouram embaixo, ó. Por isso que a 1, né, meu amigo Márcio Santos, por isso que a 1 normalmente você encontra com as placas de fonte destruídas. Por quê? Porque você está aqui, ele vai estourar por baixo, vai começar a vazar por baixo e corroer toda a placa. Já os capacitores deixa eu ver se eu acho algum aqui. Mas os capacitores da Nichicon, pena que não tem nenhum aqui, cara. Mas se você observar lá, se você for no vídeo da H2, você vai observar que os Nichicon, a parte mais frágil, ele não tem isso aqui, não tem essa válvula de escape aqui. A parte mais frágil dos capacitores é em cima, porque é aqui que dobra o alumínio, né? Então você vai ver aqueles riscos aqui, ó, em cima, que é justamente onde dobra aqui o alumínio e trava. Então o Nichicon, né, quando ele explode, quando ele força aqui dentro e vai explodir, aqui vaza por baixo, porque é o ponto mais fraco. No Nichicon, o ponto mais fraco é em cima, por isso que ele explodiu para cima, né? Então, depende do modelo do capacitor, essa teoria de você ter que blindar ali os capacitores seria correta. Só que no caso do PM5000, que usa esses capacitores aqui também, né, só que óbvio, maior, não há necessidade, né? Então, essa teoria de resinar os capacitores e tudo mais, realmente pode ser por causa disso. Vai explodir, então você protege o circuito, protege as pessoas e protege todo mundo. Mas por que a Gradiente que usa o mesmo capacitor também não fez a mesma coisa? Sendo que os que usam no PM5000 também vazam para baixo, né? Então é discutível a teoria, né? Poderíamos discutir muito mais sobre isso. E eu falei por que os da Cygnus então eles estão virados assim, né? Porque se explodir, ele explode para frente, não para cima? Não sei, né? Agora, com relação aos capacitores que o nosso amigo falou de comprar de estoque antigo. Cara, a teoria... É pena que eu não tô com o capacitor aqui, cara. Eu não sei, porque normalmente essas coisas não dá pra ficar jogado aqui, né? O que eu faço? Eu pego os capacitores... Porque eu guardo essas encrencas, né? Ele teria que ter jogado fora, né? Teria que ter jogado fora isso aqui. Mas estou guardando aqui, por algum motivo, né? E aí eu guardei os capacitores velhos da H2 e os do PM5000 também,
Então eu tenho aqui um banco de capacitor de PM5000 e eu vou fazer um vídeo então, e vou postar aí. Então, no caso da H2, né, eu ainda no vídeo, quando eu fui trocar ali os capacitores, eu comentei, falei, cara, sempre estourou no negativo, né, isso era uma coisa que complicava ali a minha situação, e o primeiro. Então, que nem você está dizendo assim, se fosse para estourar por eles estarem velhos e ressecados, teria que estourar os 4, né? Só que existe um deles é o que recebe a carga primeiro, né? Então provavelmente eles estão em série ali, então um recebe a carga que vai passar para o outro e aí faz a série e volta. Então normalmente é esse primeiro que vai receber a maior carga. Se esse primeiro aqui que vai receber a carga na série tiver ruim, ele já nem passa para o outro. Então ele já está aqui, ó, estufando, tô ruim. Não tô nem passando o outro ponto, o outro polo pro negativo para fazer a série. Então quer dizer que eu nem tô passando. Ou se eu estiver passando, tô passando minimamente para o segundo. Então numa série, o primeiro, né, que é o que mais vai aguentar ali a carga. Exemplo, se eu tenho essa aqui, ó. Aqui tem uma lâmpada em série, certo? Aqui chega a 12 volts, mas as minhas lâmpadas é 6, então tá em série. Essa aqui, provavelmente, depende do qual eu estiver recebendo aqui o polo, né, a fase certa, vai queimar. E se essa queimar, essa para. Por quê? Porque ela não está recebendo energia. Não é porque ela queimou, mas porque ela não está recebendo energia, porque essa aqui parou, está em série. Então no caso dos capacitores lá foi isso que aconteceu. O primeiro da série recebeu a energia, só que ele não estava passando mais para o segundo. Por quê? Porque ele já estava ressecado. E aí foi ele que explodiu. A partir do momento que ele explodiu, pronto, esse aqui já também nem... Se eu inverter a conclusão desse raciocínio, seria porque explodiu um dos 4. No outro explodiu um dos 4. O que eu teria que fazer? Eu teria que inverter ali, tirar esse 1, certo? Tirar esse 1 que explodiu, colocar um outro do outro banco de capacitores ali, naquele que explodiu, e ligar. Se esse primeiro explodir novamente, é isso, capacitor ressecado. Você entendeu? Por quê? Porque é ele que recebe a primeira carga. Então, essa questão, né, de tipo comprar um capacitor de estoque antigo e ele nunca recebeu energia, né? Você está me dizendo que ele mantém as características e você pode comprar sem problema nenhum e utilizar. Pela experiência que eu tive na H2, eu acho que não dá. Porque, como eu disse, todas as H2 que passaram na minha mão, todos os PM5000 que passaram na minha mão, todos os A1 que passaram na minha mão, eu nunca vi explodir capacitor daquele jeito. Nunca vi explodir. Nunca vi explodir. Até vou pegar minha outra H2 que eu tenho aqui e vou olhar os capacitores para ver se também não é Nichicon, né? Então eu nunca vi explodir daquele jeito o capacitor. E naquela explodiu... Aí eu penso, porra, eu vou ver qual que é a procedência. E aí quando eu vejo a procedência, é de um equipamento que nunca foi usado. Então ele explodiu, na minha opinião, pela teoria, porque ele estava ressecado por nunca ter sido usado. Ele poderia explodir por fadiga ou por uma falha na fabricação, alguma coisa assim. Mas cara, por que nenhuma outra H2 explodiu? Só essa que nunca foi usada. Você entendeu? Então, são coisas que colaboram, né, para a gente ter essa teoria de que o capacitor que nunca foi usado, ele pode estar ressecado, né? Então é difícil, cara, é complicado, não existe uma fórmula exata, né? Você pode comprar capacitor de estoque antigo, colocar e funcionar perfeitamente. O que eu estou dizendo é o seguinte, que pela experiência que eu tive com essa H2, eu imagino que foi isso. César, pode ser que aqueles capacitores da Nichicon tenham vindo com defeito de fabricação? Podem, mas cara, é muita coincidência um capacitor da Nichicon com defeito de fabricação num equipamento que nunca foi usado, você entendeu? Explodir. Pô, qual é a chance disso acontecer? Sendo que se eu pegar uma outra H2 aqui, eu vou abrir essa outra H2 e vou ver se tem capacitor da Nichicon, e ela que sempre foi usada, que é um equipamento usado, não explodiu o capacitor. Cara, é bem complexa a situação, entendeu? Mas uma coisa eu vou falar pra vocês, esse não é um bate-boca, não é uma discussão, né? Essa conversa, digamos assim, que a gente teve aqui, ó,
É muito bom isso aqui, né? Porque esses pontos de vista, como você falou, do capacitor tá blindado para segurança, eu nunca tinha pensado nisso, né? Já no A1, ele explode para baixo, né? Então, pode ser que isso possa ter acontecido, pode ser que a Gradiente tenha pensado, não, nós não precisamos proteger aqui, porque ele explode para baixo. Os nossos capacitores que a gente vai usar, eles têm uma válvula de escape e não explode. Já os Nichicon, eles explodem, né? Mas a própria Polivox também utilizava os Siemens, né? Então é bem complexo. Mas é bom, essas conversas aqui é muito bom, né? Pena que a gente não consegue conversar. Eu tenho que ler mais uma mensagem aqui que ficou. Deixa eu ver aqui. E aí eu vou fazer outros comentários aqui no final. Vladimir Espíndola, membro do canal. Olha aqui senta que lá vem história. Há cerca de 6 meses, um amigo do meu pai esteve aqui na chácara onde eu moro, em Taubaté, São Paulo. Na oportunidade, ele entrou aqui em minha sala e viu minha aparelhagem de som e a grande quantidade de LPs que tenho aqui. Pois bem, ele citou que tinha vários LPs e alguns aparelhos de som que estavam há muito tempo. Puxa vida, dá até um arrepio quando escuto isso. Entre 15 e 20 anos. Depositados num quartinho meia boca no fundo de uma oficina de carpintaria dele aqui próximo. E que se eu gostava tanto assim de discos para ir lá resgatar antes do pior acontecer. Puxa vida, essas histórias me deixam até arrepiado. Pois bem, semana passada estive lá e conheci o tal quartinho, que nem porta tem. Infelizmente os LPs já não estavam mais lá. E ele nem sabe onde foi parar. Puxa, já roubaram. Mas olha só o que estava armazenado em cima de uma mesa sem nada cobrindo. Nenhum cuidado, simplesmente largado. Uma potência Watson DBS 360. Um tape deck Pioneer, que eu não consegui notar que modelo é. Um aparelho de MD e um CD Sony. Ambos robustos, que eu imagino serem de gravar. Pois tem mais de uma bandeja em cada um. Também um videocassete Philips e uma TD Gradiente DD200Q. Cara, não acreditei quando vi o DD200Q naquela situação. Quase não se via os aparelhos. Tamanha quantidade de pó e sujeira de tudo quanto é tipo que tinha ali. Peguei o TD e eu levei para fora do quartinho para observar melhor, pois nem lâmpada tinha no recinto. Cara, apesar de imundo, o TD estava intacto. Nada faltando e nem trincas na tampa. Acredite, tem até a cápsula Pickering XV15. Para não dizer que estava perfeita, está sem agulha. Daí ele dá uma risada aqui. Perguntei se ele iria se desfazer do aparelho e ele me disse que se eu quisesse poderia levar. Meu Deus, me tem arrepio. Pois ele viu o quanto eu curtia esse tipo de coisa. Simplesmente ele me deu o DD200. Até agora ainda não consegui acreditar. Ele ainda me falou que se eu interessar no restante dos aparelhos para fazer uma oferta. Mas eu não faço ideia de valor e para falar a verdade eu não quero para meu uso. Tinha também uma enorme quantidade de CDs originais, cerca de 300. Mas tudo de sertanejo raiz. Nota. Fiz vídeo do quartinho e os aparelhos sujos. Se você quiser, posso te mostrar via zap. Meu telefone ele põe o telefone dele aqui. Só para completar, posso te falar que agora tenho duas 200Q. Uma comprada pelo meu pai em 1981 e outra agora, essa que eu estou chamando de resgatada. Abraço e sucesso ao canal. Puxa, que história legal, né, cara? E esse tipo de história está cada dia mais difícil, né? Cada dia mais difícil. Primeiro porque um toca-disco que eu sempre falo, sujeira não é uma coisa que pode te dizer que o equipamento esteja abandonado. Normalmente, quanto mais sujeira o equipamento tem, mais conservado ele tá. Por quê? Porque mais parado ele ficou, né? Então esse negócio de, tá sujo, isso aí tá uma porcaria. Não, vamos ver por baixo da sujeira que isso aqui tá bonito. O meu PM5000 que eu comprei ali, tá tudo sujo até hoje. Meu amigo Márcio Santos viu isso, porque justamente eu quero ver o que tem por baixo depois. Deve estar zerado por baixo da sujeira, né? Então sujeira não é aparelho sujo, não é aparelho detonado. É pelo contrário, né? Mas essas histórias está cada vez mais difícil de acontecer, porque justamente o pessoal sabe que tem valor, né? Porque o cara vai lá, vai olhar o modelo, isso aqui é uma 200Q, digita no Mercado Livre, 3 conto. Aí já era, né? Agora a pessoa está disposta a te dar, né, de graça o equipamento, puxa, que legal.
As outras peças, puxa, daria para fazer uma oferta lá para ele, né? E tentar tirar as outras peças. Um deck Pioneer, puxa vida, quem sabe é um deck Pioneer legal, né? Se o cara tinha uma 200Q, né? Pode ser que o Tape Deck Pioneer seja um deck legal. A questão é, cadê o amplificador, né? Cadê as outras coisas? Cadê as outras peças? Mas uma história bem legal que está cada dia mais raro e difícil de acontecer. Quem me dera aparecesse alguém com esse tipo de história e dizendo assim pra mim, faz uma oferta que eu vou te vender. Puxa vida, é a melhor coisa que tem. Porque é o primeiro dono, provavelmente, equipamento que provavelmente não está fuçado. E vou repetir, isso está cada dia mais difícil. Agora há pouco eu estava dando uma olhada no Facebook e vi um anúncio bem interessante, bem legal, só que está em São Paulo o equipamento. É bem, tipo, ninguém dá valor pro equipamento, porque tá sujo e tal, mas a gente percebe que é um equipamento, putz, original, sabe? Que é assim, provavelmente o cara tinha lá, ficou 20 anos parado e tá lá. Só que ninguém vai dar valor, os caras acabam dando valor pro equipamento restaurado, pintado de prata, pintado ou com adesivado em cima, né? Do que um equipamento original todo sujo. Infelizmente tá em São Paulo, não tem como pegar e hoje fazer envio fica difícil. Mas muito legal a história, gostei bastante e com certeza eu quero o vídeo, né? Eu vou tentar, vou deixar aqui como resposta o meu celular. Se você puder mandar o vídeo pra mim, puxa, eu agradeço, ficaria bem legal. Eu mandei uma resposta aqui com o meu WhatsApp. É isso aí, muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que ficou. Não ficou. Acho que é isso, né? Bom, então é isso. Respondi todas as perguntas aqui. Esse foi o Resposta de Sábado 292. Deixe sua pergunta aqui para a semana que vem no 293. Eu ia falar alguma coisa sobre os capacitores que eu estava comentando, né? Ou sobre... eu não lembro o que era agora, mas sobre a gente conversar, né? Porra, esse tipo de coisa tem que acontecer. Conversar, um dá uma opinião, outro dá outra. As coisas vão se esclarecendo, assim, entendeu? Quanto mais fatos, quanto mais argumentos forem jogados ao ar, mais a gente consegue tentar entender o que está acontecendo e tudo mais. Então é muito bom isso, né? Que nem a teoria do A1 ter o capacitor que explode para baixo, né? São tudo coisas que a gente tem que conversar. Não adianta ficar se segurando ou deixando, né? A única coisa que eu digo é o seguinte, eu não tenho a verdade absoluta comigo. Né? Tipo, você tem que ser... Quando as pessoas vêm aqui e falam pra mim assim, você fica muito em cima do muro. É porque a verdade não tá comigo, certo? Eu estou aqui para escutar também, né? Essa história do que o cara que sabe tudo, que conhece tudo e não escuta ninguém, negativo, né? Quanto mais se conversa, quanto mais se conhece histórias, quanto mais a gente tem histórias, esse tipo de coisa, fatos, né? Coisas que aconteceram, você vai agrupando e vai tentando entender o que acontece. Exemplo, VU invertido no Pro 1200. Não sei. Por que os capacitores do A1 não têm proteção? Essa história do PM5000 da H2 ter proteção, eu nem tinha imaginado isso, que era para proteger de uma explosão. Porque nunca explodiu um capacitor desse comigo, né? Mas e por que a H2 não tem uma proteção tão grande como nos PM5000 que são travados, né? Por mais que no PM5000 tenha capacitor Siemens que vaza para baixo e não vaza para cima, né? Erro de projeto dos capacitores da Nichicon que explodem para cima, né? Em vez de explodir para baixo, né? Então são coisas que a gente tem que ir conversando aí. Quanto mais a gente conversa, mais abre o olho, mais se soluciona talvez, né? Alguma coisa assim, né? E quanto mais a gente expõe também, né? Quanto mais você expõe essas coisas na internet e tudo mais, mais pessoas acabam agregando valor. Ninguém mais vai vir aqui e falar assim, A1 saiu verde, né? Como a gente escutava de época. Pô, na época a gente escutava, não, eu quero uma linha verde do A1. Que linha verde, cara? Não, é que saiu a linha verde, saiu a linha grafite. Cara, isso eram histórias que a gente tinha, mas o acesso à informação era mínima na época, né? Hoje a gente sabe que não existe isso, né? Hoje a gente sabe que não existe um System One prata. Existia uma lenda urbana que um gerente da Gradiente mandou fazer na fábrica uma linha System prata, não sei o que. Até que os caras contavam que estava em Curitiba essa linha, sabe? Só que como é que você vai ter certeza que é uma linha original de fábrica ou se é uma linha restaurada, né? Você acha mesmo que uma fábrica lá que está na produção, no embalo, ia parar tudo, mudar
toda a configuração para fazer uma linha prata pro gerente da Gradiente, é lenda urbana, entendeu? Isso é lenda urbana, entendeu? Então esse tipo de coisa a gente começa, exemplo, pô, tem muita coisa que eu achava que eu tinha a verdade absoluta na minha mente, no meu conceito era a verdade absoluta, que com a internet a gente vai observando e fala assim, realmente tem coisas que não é bem aquilo que a gente pensava. Por quê? Porque o nosso acesso à informação nos anos 90, antigamente, era muito mais difícil, era mais restrita. Hoje as informações estão, tanto informação boa como informação ruim, né? Uma vez eu falei que a gente está no nível 1, 2 mais 2, né? Você está no nível 1 mais 1 igual a 2. Eu já estou no nível 4 mais 4 igual a 8. E aí, as pessoas que estão no nível 1 mais 1 têm que evoluir para o nível 2 mais 2, 3 mais 3 e ir indo, entendeu? Para acompanhar. Se você pensar que nos anos 90 o nosso nível era 2 mais 2, né? E todo mundo estava nesse mesmo nível, porque as informações que a gente tinha era a mesma, né? A mesma revista, a mesma fonte de informação. E hoje em dia as fontes de informação são muito mais abertas, né? Então você consegue, e repetindo, você tem que ter o filtro para filtrar o que você acha que realmente é interessante, né? Como aconteceu aqui agora do fato dos capacitores, a gente conversar, a gente discutir sobre isso só eleva o nível do debate, do conhecimento das pessoas, e quando você vê alguém que está num nível abaixo, tentar alertar, abrir o olho da pessoa, você está num nível abaixo. Às vezes tem coisas que eu falo aqui no meu canal, em algum vídeo, alguma coisa assim, e os caras vêm e falam, putz, estão atrasados, estão no século passado ainda. Não, isso não é assim, isso era assado, não sei o quê. Cara, né, tipo, você está no século passado, se todo mundo acompanhar o nível de conhecimento, todo mundo cresce. Todo mundo cresce, né? Claro que existem seus pontos positivos e os pontos negativos, né? Nos anos 90, como eu citei aí num vídeo de história, né? Nos anos 90 os caras achavam que Marantz era do Paraguai. Então eu, que sabia que Marantz era japonês, coisa boa, levava vantagem. Por quê? Porque quando o cara vinha com um aparelho daquele, ele falava, isso aqui é do Paraguai. Porra, eu sei que é bom, então me dá aqui. Então muita gente que adquiriu esses equipamentos nos anos 90, conhecia os equipamentos e acabou comprando de pessoas que nem sabiam o que tinham na mão, né? Mas hoje, né, o contraponto, né, o problema da internet é esse, que todo mundo que tem alguma coisa dessa na mão sabe o que tem na mão. Né? Então histórias como do nosso amigo que foi lá e ganhou uma D200Q ficam mais difíceis de acontecer porque as pessoas sabem que isso tem valor hoje em dia, né? Então é bem complicado. Mas a discussão, a conversa, a troca de ideias, troca de informações, tudo isso é válida, né? Se a gente não tivesse, no caso, a internet, como disse, tem pontos positivos e pontos negativos da internet, mas se a gente não tivesse internet, a maioria das coisas que a gente sabe hoje, a gente teria que estar catando aí o ovo e só poucas pessoas que saberiam, né? Puxa, eu vou dar um exemplo, né? Pô, na Idade Média, né, os caras tinham acesso à Bíblia porque traduziam do latim para o grego e só os monges que liam e tudo mais, e aí repassavam aquilo para as pessoas. A partir do momento da invenção da imprensa, né, ou da prensa, né, e aí começaram